A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, que é do ramo da teologia bíblica. Nós estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia. Você está a ver aí o nosso lema. É sempre bom relembrar o lema da Logos. Esta é a AVA, que é a terceira parte da aula dupla 4, aula 7 e 8, na terceira parte da aula 7. Nós estamos no período conquistador. Para lembrar, sempre a gente coloca essa linha de tempo geral, que nós vamos construindo em partes, né? E eu espero que você esteja a construir aí os 4.100 anos da história bíblica. Só lembrando os 7 períodos, são eles o período pré-diluviano, o período patriarcal, ou dos patriarcas, o período conquistador, o período do reinado de Israel, ou do reino, o período do cativeiro, o período intertestamentário, ou o período de silêncio, e o período neotestamentário. Então, esses são 7 períodos históricos da Bíblia, né? Da história que a Bíblia relata. Nós já falamos do período pré-diluviano e do período dos patriarcas. E nós estamos agora no período conquistador, que nós dividimos aí pegando essa parte, você já sabe identificar o que é, e temos aí esses povos iniciais, né? O que foram os hititas, os mitanitas e o Egito, e depois ficou os hititas, assírios e Egito. Nós trazemos aí o Egito porque é a história de José e Moisés, né, que está ali no Egito, nesse período de 400 anos, e a escravidão depois dos Hicsos, com a dinastia de Ramsés, né? E nós temos também aquela questão que nós tratamos na parte passada, né, do Egito para o Sinai, e nós vamos ampliar um pouco mais, vamos chegar até a conquista de Canaã, né? E aí na conquista de Canaã, que começou lá no tempo de Josué, que foi o servo lá, né, o general de Moisés, até o tempo dos reis. A conquista de Canaã, na verdade, se terminou de fato, seria lá no tempo de Davi e Salomão, né? Os 5 reinos no caminho de Josué, agora nós estamos saindo um pouco ali daquela área, né, do que aconteceu ali no deserto. Nós poderíamos parar e falar só uma parte, só sobre o tabernáculo. Merece sim uma abordagem separada. Nós vamos falar alguma coisa, mas como nós temos uma visão panorâmica, né, nós vamos deixar aí um pouco do tabernáculo, um pouco mais para frente, quando a gente falar sobre o templo, né? Mas foi aí que nasceu a lei, né, com as 10 tábuas, e aí trouxe toda a estrutura religiosa, com sacerdotes, com o tabernáculo, né? E depois disso, nós encontramos ali eles chegando em Cades Barneia, e eles girando, e depois eles tendo em direção para a Terra Prometida, já com Josué como general de Moisés. A gente sabe que Moisés não entrou na terra, né, por causa daquele pecado que ele teve, que relata lá que ele não glorificou a Deus, ele bateu na pedra, sendo que ele tinha que só falar com a pedra, né? E nós vemos então Josué aí lutando, né, contra o reino de Seom, de Amon, Moab e Edomitas. São os reinos que estavam no caminho. Umas ele teve que lutar e ele teve que rodear para não lutar com outros. Israel pede para passar a estrada real, mas é impedido pelos Edomitas, Amonitas e Moabitas. Lembram quem são eles, né? Ligados a quem, né? Amonitas e Moabitas a Ló, e Edomitas a Edom, né, que tem a ver com Esaú. Israel contorna esses reinos e pede para passar agora pela estrada pelos amorreus. Aí há a primeira guerra armada de Israel, né, desse povo, que é já agora um povo jovem, né, com a liderança de um homem mais velho, que era Josué. Junto com ele tinha um outro general, que era o Caleb. Foram os únicos que entraram na Terra Prometida, né, que foram um dos 12 espias, né? Eles confiaram
e os outros 10 não confiaram, e Deus prometeu a eles que eles entrariam, né? E aí nós temos aí Bazã, que tinha como rei um gigante, né? E aí a gente entra inclusive nessa realidade dos gigantes, que são os filhos dos refaíns, que havia entre os povos cananeus, e ninguém descobre ou descobriu a sua origem. Aqui existe aquela discussão dos Néfilins, né? Que talvez eles sejam novos Néfilins, né? E talvez até o motivo pela destruição dos povos lá em Canaã. Mas eles também podem ter sido só um povo gigante, nós não sabemos, mas fala aí da altura de 3 até 5, 6 metros, né? Mas o mais comum é na faixa entre 3 e 4 metros, né? A altura desses gigantes. Israel conquista a Transjordânia e Moisés, no Monte Nebo, morre, né? Vendo a terra, olhando para Jericó, que é o que a gente pode ver ali na geografia, e diante das encostas íngremes dos montes, na parte ocidental do Jordão, ao olhar descansa numa estreita mancha verde, o oásis de Jericó, que foi a grande vitória inicial do povo de Israel. Por aquele tempo, como Israel estava junto ao Jordão, pronto para entrar na terra prometida, no Mediterrâneo, preparava-se fora de lá de Israel a destruição de Troia. Então, agora só ligando um pouquinho lá fora, né, estavam contados os dias orgulhosos da fortaleza do rei Primo. Então, enquanto Josué estava a começar, vai atravessar o Jordão, lá na Grécia, né, nós encontramos lá na região da Grécia, nós encontramos a destruição de Troia, com o cavalo de Troia. Em breve, na Grécia, os heróis Homero, Aquiles, Agamenon e Ulisses se armariam para o combate. Os ponteiros dos relógios dos séculos aproximavam-se do número 1200 a.C. Israel não poderia ter escolhido um momento mais propício para a invasão. Olha que interessante, só pode ter sido Deus na sua soberania, né? Parte do Egito, nenhuma ameaça de perigo. Sob Ramsés II, o Egito vivia o seu último período de glória, para alguns era Ramsés III, quando o seu poderio se fortaleceu também na Palestina. No entanto, por causa das grandes transformações e revoluções políticas, no limiar entre a Idade de Bronze e a Idade de Ferro, até a força e grandeza do Reino do Nilo acabaram por desmoronar e com isso diminuiu progressivamente a sua influência em Canaã. Então o Egito tinha, nesse momento em que Josué estava entrando em Canaã, o Egito estava restringido a sua terra, né? Ele tinha diminuído a sua ação. E, dilacerada por guerras de pequenos reinos e principados das cidades-estados entre si, despojado por uma política egípcia de ocupação corrupta, Canaã estava igualmente esgotada, né? Porque eles pagavam muitos tributos, né, ao Egito. E quando não era o Egito, era a Síria, né? E eles ficavam fazendo então alianças entre si, com a Síria, com o Egito. E nesse momento aquelas cidades estavam enfraquecidas economicamente e até belicamente, né? Desde a expulsão dos íclidos em 1550, a Palestina fora ininterruptamente província egípcia. Sob o domínio dos íxios, o simples regime patriarcal que reinava nas cidades do tempo de Abraão fora substituído por um sistema feudal. As cidades-estado, governadas por uma elite, foi se fechando e perdendo aquele brilho dos tempos de Abraão, inclusive aquela paz que existia naquela época. Somente na costa da Síria, os príncipes das cidades mantinham um crescimento. Então chegou um novo metal que mudou o rumo de tudo, que foi o ferro. O ferro mudou tudo. E o que foi esse ferro? Tem muito a ver com a história da Bíblia. Preste atenção agora. Precedente da terra dos hititas, na verdade, alguns dizem até que antes, foram os fenícios os primeiros a negociar com esse metal, que deu o nome à idade da nossa terra. Os egípcios conheciam o ferro há quase 2000 anos e o apreciavam como grande raridade que era. Mas o ferro que os egípcios conheciam não provinha propriamente do nosso planeta. Era obtido de meteoros. Era até por isso que eles faziam armas desse metal e falavam que eram os punhais do céu, as armas dos céus, porque era de meteoros. Mas esse
esse metal tinha na terra, né? E eles começaram a trazer o ferro. E quem começou a trazer o ferro? Foi os fenícios, que eram os grandes navegadores, né? Com a cidade de Biblos, de Tiro e Sidom, né? Eles eram os grandes navegadores, os grandes importadores de tudo, eram os fenícios. Mais tarde, Salomão fez uma grande aliança com os fenícios, porque eles eram os grandes navegantes, tinham navios, muita tecnologia nessa área. Voltando então aí à nossa linha de tempo, a gente tem aí a linha de tempo com os milênios, a gente tem aí aqueles três períodos, o pré-diluviano, os patriarcas e o conquistador, e nós temos aí o período conquistador com a realidade aí dos povos. Nós vemos aí hititas, midianitas e Egito, ou hititas, assírios e Egito, né? E depois o tempo do Egito, né? E nós temos essa divisão dos Ixos, a escravidão, né? Aí toda essa realidade que nós viemos chamando a atenção, né? E depois a saída do povo de Israel, passando ali pelo Mar Vermelho e depois seguindo em direção ao Sinai, no Sinai recebendo a lei, né, com as tábuas, os 10 mandamentos, e não só os 10 mandamentos, mas todos os livros que Moisés escreveu, que é chamado de o Torá, e dentro dele todo o sistema, né, dos sacerdotes, o tabernáculo, com todos os detalhes do tabernáculo, né, e depois eles indo em direção a Cades Barneia e mandando os 10 espias, mas 10 não confiando, 2 confiando, Josué e Caleb, o povo não confiando, e aí Deus permitindo ou mandando que eles morressem ali no deserto para que a nova geração fosse a geração de fato que iria conquistar sob a liderança de Josué, né? E Caleb também, que estava junto com ele, né? Os dois mais velhos daquela geração, porque teoricamente todos os outros teriam morrido no deserto. Deus só permitiu que entrasse só esses dois dessa geração, e eles tinham lá para os seus 80, 85 anos, quando eles entraram em Canaã, e Moisés morre ali. Na verdade, até um caso assim bíblico estranho, né? Porque Moisés vai para o Monte Nebo, deixa o povo de Israel e desaparece. A Bíblia ainda fala que ele morre, porque a Bíblia fala que houve uma briga, né, angelical de anjo e demônio tentando pegar o corpo de Moisés, mas Deus não deixou, porque provavelmente se pegasse e levasse para Israel ia iniciar um tempo de adoração. A gente já vê uma adoração com aquela serpente no deserto, Neustan, né, que eles deram o nome, quando Moisés levantou a serpente no pau, que é, na verdade, uma tipologia de Cristo. Mais tarde, isso virou até uma idolatria em Israel. Imagina se fosse o corpo de Moisés, ou tivesse um túmulo para Moisés, né? Eles iriam fazer um lugar de adoração. Por falar nisso, a gente sabe também que Israel, quando saiu, eles levaram o corpo de José, né? Que José pediu isso e foi uma promessa. O corpo de José foi embalsamado, como os egípcios fazem, né? E eles levaram, né, o corpo de José, na verdade fala dos ossos, né? Mas levaram para a terra de Canaã. E aqui nós então estamos com José, que vai entrar na terra de Canaã, e acontece um segundo grande milagre. Do mesmo jeito que o Mar Vermelho abriu, agora Deus abre o Jordão. Na verdade não abre, né? Porque no caso do Mar Vermelho ele se abriu, virou duas colunas. No caso do Jordão foi uma coluna só, né? E aí fez um grande lago na parte de cima. Mas aí nós estamos a continuar a conquista com Josué, depois são juízes. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, na Logos, Ensino Superior de Teologia, e até a próxima parte. Que Deus abençoe a cada aluno da Logos, em nome de Jesus. Amém.